Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. O episódio de hoje já vai começar. Antes eu queria dar um recado bem rápido. Não deixe de seguir a gente no Instagram, na nossa página swim.cast e no Spotify, ou na plataforma que você usa para ouvir o podcast. Estamos com nossa campanha de apoio aberta. Ela é muito legal e você pode nos ajudar demais. É só você ir em www.apoia.se/swim-cast. Lá tem todas as informações. Os links estão todos na descrição dos episódios. Se você tem alguma crítica, sugestão ou comentário, adoraremos escutar você. Esperamos que curtam mais esse episódio. E hoje a gente vai ter o grande prazer de conversar com um super ultramaratonista aquático, nadador de piscina com grandes resultados na juventude, um dos criadores do Desafio Aquaman, uma das principais personalidades das maratonas aquáticas do Brasil. Samir Barel, muito obrigada por conversar com o Swimcast hoje. Olá, tudo bom, Danilo, Bia? Obrigado pelo convite. Eu que fico muito feliz aí por participar de mais essa ação para promover nosso esporte. Muito obrigado. Show. Então, Samir, é até difícil definir você, né? Porque você foi velocista quando você era novo, aí você é um grande destaque de ultramaratonas, já fez aí todas as provas, todas não, mas a maioria das provas possíveis e sonhadas aí pelos ultramaratonistas como eu. E também é um cara muito ativo como técnico, como gestor. Queria que você tentasse falar um pouquinho do que a natação representa para você. Bom, como você mesmo disse, né, Bia, eu tive a oportunidade de nadar piscina e participar das provas de velocidade, meio fundo, e depois conheci a maratona aquática e fiz todas as provas de maratona aquática, praticamente todas as distâncias, então foi uma oportunidade muito boa. E a natação, ela sempre esteve envolvida na minha vida. Tudo que eu construí, a natação está envolvida. Então, a minha esposa eu conheci na natação, meu trabalho é natação, me formei em educação física porque não tinha curso de natação, porque se tivesse, eu não tinha nem me formado em educação física, tinha me formado só em natação. Então, a natação é realmente tudo que move, tudo que eu faço está envolvido na natação. E eu procuro sempre empreender em todas as áreas que a natação ela abrange, né? Então, eu tenho uma assessoria online, eu tenho uma metodologia, que é uma capacitação para profissionais, eu dou clínicas, eu tenho o Centro Aquático, que é um espaço físico aqui em Campinas, e ainda tenho alguns objetivos de talvez ter uma marca, tem o Aquaman, né, são os eventos, e ainda tem o objetivo de talvez ter uma marca de natação aí para talvez fechar esse mercado e estar realmente envolvido 100% e 10% na natação. Legal. E como que começou isso? Foi alguém da sua família? Você começou a nadar por algum motivo específico? Você lembra como é que foi esse comecinho? Eu tinha 4 anos de idade e meu irmão fazia aula de natação. Só que minha mãe não tinha com quem me deixar. Então eu ia para aula de natação com ele, porque não tinha para minha idade. E aí, como era uma academiazinha de fundo de quintal, assim, o professor abriu uma exceção e eu ficava brincando enquanto meu irmão fazia aula, né? Aí o meu irmão ele começou a desenvolver bastante, né? O meu irmão chama Saulo. Ele começou a desenvolver bastante, aí o professor falou, leva ele para um clube para competir. Aí ele foi para o Guarani, aí lá no Guarani ele começou a treinar, eu não tinha idade para entrar, mas de novo abriram uma sessão quando eu fiz 6 anos de idade, e eu comecei a treinar na equipezinha lá do Guarani. Eu lembro que eram 14 crianças na raia e eu era o 14º a sair. Eu era sempre o último. E eu era bem fraquinho mesmo, assim, não sabia nadar. Eu gostava de brincar na água. E aí, 2 anos depois, meu irmão foi para o Tênis Clube de Campinas.
eu também fui, e aí fiz um teste no tênis. O técnico principal falou assim: joga ele para a escolinha, né? Porque tem muito para aprender. E aí o técnico da pré-equipe, ele falou assim: não, deixa ele comigo, então, que eu vou tocar o treino com ele. E aí eu era desses meninos que parava na bandeirinha, depois no meio da piscina, depois na bandeirinha de novo. E aí eu fui participar de um festival dentro d'água, que chamava na época aqui em Campinas. E aí eu fiquei em 6º lugar, só que eu não sabia como é que era esse esquema de séries, né? Então, eu fui lá, fiz 25 pernas e saí correndo da piscina, porque eu achei que quem saísse primeiro da borda ganhava, né? E como eu bati, em primeiro ali, eu bati e já saí. Ele falou: bom, para garantir, deixa eu sair logo. Aí eu saí, e quando chamou para a premiação, fui para trás do pódio e tinha um outro cara do meu lado. Aí chamaram o nome do cara, ele subiu, eu fui para o 2º lugar. Tinha um outro cara do meu lado também. Enfim, fui indo até que eu vi que eu fiquei em 6º. E aí eu peguei meu diploma, aí eu fui para o técnico e falei assim: mas eu não ganhei? Ele falou: não, você ganhou a sua série, mas a prova é a soma de todas as séries, né? Tem que ver o resultado de todas as séries. E você ficou em 6º. E ali foi quando eu comecei a competir, porque eu não gostei de ficar em 6º, né? E aí foi quando eu comecei a criar gana, assim, de treinar de verdade para competir. E foi assim que começou minha carreira na natação. Que legal. Legal. Quem era esse técnico aí dessa pré-equipe aí? Quem te iniciou, você lembra? O Marcelo Floriano. Hoje ele não trabalha mais na área. Na época, ele trabalhou até o ano de 2000, lá no Golfinho Azul, quando o Golfinho Azul acabou, né? Depois do tênis, eu fui para o Golfinho Azul, com o Paulo Russo. Mas, na verdade, eu fui com o Marcelo, treinar com o Marcelo Floriano. E meus melhores resultados da minha vida foi com o Marcelo Floriano. Na época de petis, infantil, foi com ele. Depois eu passei para o Paulo, fiquei 3 anos com o Paulo Russo, mas aí eu estava naquela transição da criança para a adolescência, né, dos 13 para os 14 anos, e foram anos difíceis para mim, assim, de resultados. Talvez a gente comente isso depois, né? Mas foram anos difíceis de resultados, assim, que o que me segurou na natação foi realmente a paixão por nadar. Acaba acontecendo às vezes isso, né? Com algumas pessoas que se destacam muito no petis, aí no infantil não conseguem ali manter as colocações, e que bom que você continuou, né? Mas falando um pouquinho do petis, Samir, eu achei uns resultados seus, assim, sensacionais. Então, recorde do 400 livre, petis 1, batido em 94 em Santos, 4:46,74. Esse recorde foi batido só pelo Murilo Sartori em 2013. E um outro recorde, que foi o 200 medley, petis 1, 2:31,86, também em 94, e também foi batido pelo Murilo. Agora, ser batido pelo Murilo significa que esse recorde sobreviveu ao Lucas Salata, ao Brandon, né? E aí ele foi batido pelo Murilo. Então, assim, cara, tempos que duraram aí mais de 20 anos, né? Então, muito legal. Foi. Na categoria petis, eu era muito apaixonado por natação, treinava muito, muito mesmo. Eu lembro que no petis e naquela época os técnicos também gostavam bastante de dar treino pra gente, né? Bastante volume, tudo. A equipe do Golfinho era uma equipe que tinha que gostar de treinar para fazer parte da equipe, né? E eu sempre fui um apaixonado. E eu lembro que no petis 1 eu já treinava na casa de 6, 7 mil e pedia para dobrar, pedia para fazer dobra. Então, com 11 anos, eu já pedia para fazer pelo menos uma vez na semana ou 2 as dobras com o pessoal mais velho. Então, eu já treinava, eu era petista e treinava com o pessoal infanto-juvenil. E isso acabou que dando resultado naquela época, mas eu considero que foi um treinamento precoce. E eu também tive crescimento precoce. Eu, com 11 anos, se pegar as fotos da época, eu era muito maior do que os meninos, né? Então, um dos fatores que ajudou muito eu a ter esses resultados não foi só o treino, foi também o crescimento precoce que eu tive. Eu era bem mais forte e maior que os meninos, mas eu não tinha entendimento disso na época, né? Eu treinava que nem um condenado e se eu fizesse série de 400 para cima de 5 minutos, eu chorava no treino. Eu era muito competitivo mesmo, assim. Eu era chato, de tão competitivo que eu era. Era um moleque chato. E na época eu bati esses tempos porque
Foi um grande aprendizado para mim na época, porque eu pegava o balizamento e eu olhava o recorde. Eu sempre olhava o recorde das provas. Não, deixa eu ver quanto que é o recorde, porque eu quero bater recorde. E aí meu técnico, ele falava para mim, o Marcelo, ele sempre abria meu olho. Ele falava, olha, você tem que ter mais humildade, cara, porque você não tem que olhar o recorde, você tem que olhar o balizamento. Eu falei, mas puta, vai ser difícil alguém ganhar de mim. Ele falou, mas um dia alguém vai ganhar de você. Se prepara, porque um dia você vai perder. Ele falava para mim. Nós vamos treinar para você ganhar o máximo que você puder, mas um dia você vai perder. Enquanto você está lá em cima, é muito bonito, tudo muito fácil. Mas as pessoas estão te olhando de baixo e elas vão querer te pegar. E foi o que aconteceu. No Petis eu dei excelentes resultados. Sonhei muito com seleção brasileira. Aí quando eu cheguei no infantil, eu consegui bons resultados ainda. Eu fui campeão brasileiro nos 50 livres, nos 100 livres, 200 medley. Bati alguns recordes brasileiros também. Mas os meninos que estavam abaixo de mim começaram a ficar do meu tamanho, começaram a ficar forte e chegou o dia que o meu técnico falou que ia chegar, né? Aí foi o dia que eu comecei a perder. E a seleção brasileira passou assim, raspando no infantil, que eu disputei o brasileiro e eu disputava com uma categoria mais velha. E a categoria mais velha na época era Gabriel Mangabeira, Rafael Mosca, Gustavo Giroto. E eu acabei ficando com o terceiro tempo do 200 metros e fiquei fora do Sul-Americano na Colômbia, que foi em 97. E aí aí começou os anos difíceis, porque eu gosto de falar disso porque, né, a molecada gosta de ganhar, né? Todo mundo gosta de ganhar, né? Mas são histórias que ensinam muito, né? Com certeza. E, Samir, até eu como treinador, atualmente eu trabalho com mirim e petis, né? Esses tempos e esses resultados que você fazia, eles são expressivos em qualquer época, em qualquer lugar, né? Mas assim, você descreveu com precisão algumas coisas que levaram também a esse resultado. Seu talento, obviamente, mas o trabalho duro que eu considero até demais, por exemplo, as metragens que você falou que você nadava, ela é o dobro do que eu dou hoje para o meu petis, por exemplo, né? É. E o lance de identificar essa maturação precoce, porque cada um tem um tempo de maturação, de estirão, isso tudo influencia muito nas categorias de base. E aí o terceiro ponto aí é o que seu técnico falava, né? De, olha, hoje é uma situação, mas ninguém ganha para sempre. Essa clareza toda a qual ele desde cedo ali te ensinava. Mas assim, já que você falou dessa época e desses treinos ali, mesmo na infância tão duros, você lembra de algum treino que você fala assim, cara, esse treino eu fiz no petis ou no infantil e eu lembro dele até hoje, alguma coisa do tipo? Cara, lembro. Puta, se tem uma coisa, eu tenho memória boa para natação. Pro resto, eu não tenho muito, não, cara. Esqueço muito nome, essas coisas eu costumo esquecer. Mas tempo de natação e treinos eu costumo lembrar. E no Petis eu lembro que eu fazia séries de 10 de 400, saindo a cada 5:30. E eu falei, eu queria chegar sempre abaixo de 5 minutos. O 4:46 para mim, na época, quando eu bati 4:46, que a Poliana nadou para 4:55 na época, eu não fiquei muito contente. Eu falei, pô, eu tinha que ter chegado mais de 10 segundos na frente do feminino, né? Eu fiquei pensando comigo. Porque eu falei, pô, se eu treinava, fazia média de 4:53, 4:55 no treino, 4:46 não foi bom. Eu errei em alguma coisa, né? Eu sempre buscava um perfeccionismo aí. Tanto é que depois, no fim do ano, eu nadei para 4:46 na longa, né? Eu bati os dois recordes com 4:46, na curta e depois na longa. Bom, um dos treinos foi esse, os 10 de 400, que eu lembro muito bem. Eu lembro que eu fazia muitas séries de 2 de 100, como é que era? Era 4 de 50, 2 de 100, 1 de 200, 2 de 100, 4 de 50. Fazia muito brokenzinho assim, pensando nos 800 que eu nadaria no ano seguinte, no Petis 2, né? Eu já fazia esses treinos. E aí era tudo assim, a saída era sempre baseada em 1,20, 1,25. Era sempre o a cada 1,20 ou 1,25. Então, 200 era a cada 2,40 ou 2,50, os 400 a cada 5,20, 5,30. Era sempre nessa casa aí que eu trabalhava no Petis.
Caraca, é muito forte, velho. Eu tô aqui, eu tô em choque. Não, e é legal porque você nadava bem no 400 livre, 200 medley, mas você foi campeão do Chico Piscina no 50 e no 100 livre, quer dizer, ganhou os 50 livre e foi prata no 100, né, pelo que eu achei aqui. Agora, um recorde que eu achei muito legal, que eu achei, eu não sei se você sabe dessa história, Samir, mas eu achei uma matéria da FAP de 2007, do dia 16 de junho de 2007, falando que teve 2 recordes quebrados no Paulista de Petis, o do 100 medley, masculino e feminino. Então, o do masculino foi batido pelo Rodrigo Berti, e ele pertencia a você desde 94. Era um 11, né? Ele fez 1:12:46. Então, 1:12, E o feminino foi batido pela Gabriela Mello, né? E ele pertencia a Larissa Bolognini, de 1997. É minha esposa. Exatamente. Eu olhei e falei, gente, é a esposa do Samir. Então, assim, o recorde de vocês dois, que era de 94 e 97, foi batido no mesmo dia. Eu achei isso sensacional. Que legal, eu não sabia disso, não. Que legal. Eu vou te mandar essa matéria. Me manda, por favor. Muito legal. A Bia é ninja pra achar essas coisas. Cara, nossa, essa foi... Puta, ela vai ficar feliz. Eu confirmei com o Nick aqui, que eu falei, cara, não é possível, eu acho que a Larissa é a esposa do Samir. E ele falou que é minha esposa. Que legal. Que legal, Agora, de petis, das provas assim que eu mais... assim, uma das provas que eu mais gostei, uma coisa que eu não lembro, Danilo, é de sentir dor, cara. Quando eu era petis, eu não sentia dor, não. Petis infantil, assim, eu não lembro de sentir dor em nada, nunca. Sério? Nada, cara, nunca reclamei de dor. Mesmo agora, depois de velho, eu não reclamo muito de dor, não, porque faz parte, sentir dor. Não, mas você pode ter uma sensibilidade diferenciada e uma tolerância à dor muito maior, que é normal de um atleta, principalmente de um atleta que depois vira ultramaratonista, porque a dor ela acaba sendo algo comum, né? Só que tem que identificar isso de indivíduo para indivíduo, mas com certeza você é um cara diferenciado. Na época do petis, minha mãe não falava nada de dor, nem meu pai, nem meu técnico, então eu não sabia o que era dor. Eu achava que, assim, quando eu não bati o tempo é porque eu fiz alguma burrada, né? Então eu ficava bravo comigo mesmo. Eu talvez fosse cansaço, mas eu não... E aí no petis 1, quando eu nadei os 200 medley, eu lembro que foi no Unisanta, a competição, nadei 2:31, e eu lembro de ter fechado para 29 nos 200 medley, no petis 1. Eu fechei muito forte aquela prova. E eu lembro que eu cheguei, eu nunca fui um cara de comemorar muito, porque eu sempre me cobrei muito, assim. Então, o fato de eu dar o resultado, para mim, assim, legal, dei o resultado, bati o recorde e era minha obrigação essa, porque eu treinei para isso. Então, eu não era um cara de comemorar muito. E na nossa época não se comemorava muito também, né? Não era que nem hoje, as comemorações eram mais discretas, assim, né? E aí eu lembro que eu cheguei e fiquei meio passado, assim, eu estava passado. Eu cheguei e meu olho começou a lacrimejar, assim, eu comecei a chorar, mas eu não sabia porque eu estava chorando. E aí eu lembro que o Paulo não era um cara muito sentimental. Ele veio me abraçar, gritou, porque o recorde anterior, acho que fazia 10 anos que estava lá, e era 2:37 ou 2:38, alguma coisa assim. Eu bati 2:31. Mas foi uma das provas que eu lembro que eu não passei do limite, mas acho que eu cheguei bem perto do limite ali. Isso eu lembro muito bem, que eu fiz muita força naquele 200 metros. Nossa, realmente é muito expressivo, porque assim, hoje, se eu pegar um Petit Zoom que nada 200 livre na piscina de 50 metros para 2:31 de crawl, ele é um Petit Zoom que nada bem. Ele não ganha, né? Obviamente ele não ganha, mas ele é um Petit Zoom que eu enxergo indo longe na natação tranquilamente. De crawl, você tá falando de medley, né? Foi medley. Foi Ó, medley. aqui, até um negócio aqui, né? Quando você falou como você fechou o crawl, né? Aí eu vou para uma comparação que não é comparação, mas até uma coisa engraçada e curiosa, né? O Thiago Pereira, para nadar para 1:56 de 200 medley, ele fechava 27:28. O crawl dele era um parcial dos mais fracos, mas eu acho que eu nunca vi ele nadando para 26, fechando um 200 medley,
né? Eu acho que não mesmo. Eu pensei isso também, quando ele fechou o Kraus, eu falei, puta merda, cara, no Petit1 eu fechei para 29, ele não pode fechar para 28. Cara, não, eu tô É, chocado aqui. Você não tá, é que você não tá vendo minha cara. Ô, Samir, mas eu... É, não, mas como que foi assim que você disse que aí no infantil, né, você não conseguiu mais melhorar tanto ou não conseguia mais ganhar as provas, né? Como que você conseguiu? Claro, você amava natação, então você continuou treinando, mas foi difícil? Você chegou a pensar em parar? Como que você chegou a voltar a ter resultados assim de ganhar brasileiro mesmo? não, eu não voltei. Depois no infantil eu fui pro Chico Piscina e passou perto da vaga. Eu nadei, nós fomos nadar em Brasília. E aí, puta, Brasília não tinha aquecimento na piscina. Por incrível que pareça, parece até história de pescador, assim, né? Umas mentirinhas assim contar. Mas nós chegamos em Brasília, pegamos 10 graus em Brasília, chovendo, né? A nutricionista até falou, olha, leva bastante água, porque lá é seco e tal. Puta, chegamos em Brasília, frio de 10 graus, a piscina devia estar uns 20, 22 graus, porque não tinha aquecimento. Foi no ano de 96. E, porra, a gente ia disputar a vaga pro Sul-Americano, né? E eu tinha nadado o Paulista para 2,21 ou 2,20, acho que eu tinha nadado. 2,20 ou 2,21 o Paulista no 200 medley. E aí tinha o Mangabeira, que nadava para 2,18 na época, 2,17 200 medley. E o outro era o Gabriel German, que era do Rio também, que nadava para 2,24. Então eu meio que estava com a vaga garantida ali, porque eu já tinha nadado 2,21, 2,22 no Brasileiro, tinha nadado para 2,23 no Chico Piscina, ou 2,24, alguma coisa assim. Então estava com o tempo já bem estabilizado, assim, né? Bem, tava dominando bem a prova. E aí, puta, fui nadar lá, nadei para 2,24, ganhei o Brasileiro com 2,24. E um mês depois o Paulo até falou, vamos para Curitiba que você vai nadar o 400 medley, porque você não vai conseguir essa vaga. Você vai ter que nadar o 400 medley porque os caras vão bater abaixo disso. E aí o Mangabeira nadou lá para 2,17 ou 2,18, o Gabriel German nadou para 2,23, eu fiquei com o terceiro tempo, que foi 2,24. E aí eu fui nadar o 400 medley pela primeira vez na minha vida, nunca tinha nadado, e nadei lá uma seletiva que eles fizeram, né, porque não tinha 400 medley para juvenil na época. Eles fizeram uma tomada de tempo e o German nadou, e ele nadou para 5,10, eu nadei para 5,12 e fiquei fora do Sul-Americano. E para mim aquilo foi uma grande decepção, porque eu já tinha consciência que eu tinha minhas limitações, né? Apesar de ninguém ter falado para mim, Samir, você cresceu antes, você teve crescimento precoce, nem nada, mas eu era tão apaixonado pela natação que eu ficava prestando atenção em tudo. Eu olhava o biotipo dos caras e via que era diferente do meu. Eu via que eu era um cara tarracado, assim, meio gordinho, sabe? Não tinha flexibilidade. Eu via que eu tinha umas limitações, eu olhava os caras e falava, porra, cara, esses caras eles estão crescendo e eles estão mais elásticos do que eu, né? Não sabia o que era, mas eu sabia que tinha alguma diferença. E aquilo me frustrou muito porque eu vi que era a minha chance, ia ser muito difícil eu conseguir depois uma seleção brasileira, porque eu já não estava mais no auge. Então foi uma fase muito difícil, o ano de 97 para mim, de aceitar as derrotas e ao mesmo tempo de continuar treinando, né? Mas eu continuei me dedicando muito, porque eu sempre fui apaixonado pela natação, continuei me dedicando na ânsia de que alguma coisa ia acontecer e eu ia dar resultado, mas eu fiquei ali na mesma por vários anos. E assim, Samir, aí você teve esse período, e aí depois você falou lá que ficou 3 anos treinando com o Paulo Russo, que até hoje Uhum. algumas pessoas mais antigas aí lembram das histórias do Golfinho Azul e tudo mais, né? Como que Uhum. foram esses 3 anos aí? Como que eram esses treinos aí que todo mundo fala tanto, né? Conta pra gente um pouco de como era essa história aí, o quanto que é mito e o quanto que é verdade, né? Puta, ó, Danilo, é verdade, cara. É verdade, era bem cruel os treinos assim. Na época, ele nunca falou pra gente o que era 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Ele falava assim, ó, tem que nadar para 1 minuto, tem que nadar para 58. Ele falava as médias e a gente tinha que se virar para nadar as médias. E um dos motivos de eu também ver minha limitação é que tinha lá o Giroto, a Luciana Takata,
tinha o Cadu, tinha o Moretson. E quando começava a temporada, esses caras em 2 semanas, eles já estavam em forma. Eu levava um mês para ficar em forma. Eu demorava muito para ficar em forma, né? E não em forma assim, peso, nada. E me sentir bem nadando. E eu passava 2 semanas tomando esporro do Paulo, porque ele falava, ó, você é mole, você tá perdendo pra menina, você tá tomando pau de nego mais novo que você, que o Giroto nada borboletas, você de crawl toma pau dele, o Caio de costas dá pau em você. Então foram alguns anos meio traumáticos assim para mim nesse sentido, porque eu via que eu não era mais uma pessoa se destacando, né? Eu já não era um cara de destaque assim. Apesar de eu ter pego o Chico Piscina em 97, ter feito final no Brasileiro nesses anos de 97, 98, mas eu já não estava mais lá em cima assim no pódio, né? E já estava fora da disputa. Apesar de estar na final, não estava muito na disputa. Só que todo treino para mim era uma competição. Todo treino eu falava, puta, hoje eu vou quebrar a cara do Paulo, hoje eu vou quebrar a cara dele, vou treinar muito, vou treinar muito. Então eu treinava muito, muito, muito. E eu treinava para chegar na frente dele, do Giroto e do Moretson. E eu treinava a parte também, porque eu sabia que eu tinha que treinar mais. Então, acabava o treino, eu ficava nadando mais um pouco, não treinava, mas ficava nadando mais um pouco. De domingo eu ia nadar também, queria nadar de domingo. Eu procurava fazer o máximo possível para treinar, mas o Paulo era um cara muito duro, assim. Tem muita gente que odeia o Paulo. Eu não odeio o Paulo porque na questão da disciplina que eu tenho hoje para o meu trabalho, para minha família e para a própria natação, eu devo muito isso a ele. Mas eu acredito que o Paulo ele errou um pouquinho, olhando na visão de técnico. Eu acho que o Paulo errou em algumas coisas, porque o Moreira só nadava prova de medley e eu nadava prova de 50, 100 livre. O Moreira era um cara totalmente longilíneo, eu um cara totalmente atarracado e era o mesmo treino, era o mesmo polimento. Eu nunca estava polido na competição. Eu só fui saber o que era polimento em 2001, quando eu treinei com o Marinho, que agora está nos Estados Unidos. Eu treinei com o Mário e eu nadei um 400 medley muito bem, que foi quando eu voltei a fazer pódio num Paulista. Que eu cheguei, eu mudei para o Guarani, eu saí do Golfinho Azul, né? A gente nadou um ano pelo Vasco. Aí eu fui pro Guarani e aí eu falei pro Marinho, Marinho, eu venho treinar aqui desde que você me treina por 400 metros. Ele falou, porra, Samir, você vem nadando 50, 100, 200 livres. Meu sonho era treinar você para nadar 50, 100, 200. Você fala para mim para nadar 400 metros? Ele falou, eu não aceito. Eu falei, então eu não vou nadar aqui, cara. Então eu vou nadar em outro lugar. Ele falou, então eu aceito, vai. Eu não tinha outra opção, né? Eu já estava querendo parar. Eu tinha passado na faculdade, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então eu fui trabalhar como vendedor de assinatura de revista. Depois eu trabalhei ganhando uma graninha distribuindo panfleto em sinaleiro, dava 10 conto por dia mais um Marmitex. Fiquei uns 6 meses trabalhando com isso, até que um cara de uma academia na Santa Quaral me chamou para ser estagiário lá. E aí, nesse tempo aí que eu treinei com o Marinho, eu aprendi muito com ele. E eu consegui nadar para os 400 metros para 4,37, que já não era um tempo assim tão bom. Era Júnior 2 na época, eu estava com 17 anos, acho que na época era Júnior 2. Eu fiquei em segundo lugar no Paulista e ali eu respirei e falei assim, putz, agora não tem problema eu parar de nadar, porque eu provei para mim mesmo que depende de mim também, não depende só do meu técnico os resultados, depende da equipe, né? Depende de todo mundo. E então para mim assim foram 3 anos difíceis ali com o Paulo, mas que eu aprendi muito. Não vou falar só mal dele não, aprendi muito, mas ele era realmente um cara muito duro com a gente, muito duro mesmo. Assim. Talvez nesse seu período, por você treinar tanto, isso tenha te prejudicado, porque hoje a gente, como treinador, a gente sabe que descanso também é treino, né? E a gente identifica que os momentos de descanso levam também ao desenvolvimento, desde que, obviamente, tudo equilibrado e planejado. E ali você falando dessa parte de
quando você já era júnior, que você veio e quis treinar para o 400 medley, né? Uhum. Por que você quis ali tanto mudar de provas, que normalmente a galera faz o contrário, né? A galera sai das provas longas e começa a nadar as curtas. Você estava nadando provas muito mais curtas de velocidade e você quis ir para a prova que eu considero a prova mais completa e dura da natação, que é o 400 medley, né? Por que exatamente o 400 medley? Porque eu era apaixonado por medley. A minha vida inteira eu fui apaixonado por nadar medley. Até hoje, cara, se falar para mim assim, ó, Samir, ó, você pode dar muito resultado na maratona aquática e você pode dar muito resultado no medley. Qual que você prefere? Ser campeão olímpico? Qual prova? 400 medley. Eu, na lata, assim, eu sempre fui apaixonado por medley. Só que eu saí da prova de medley porque na época o Moretson começou a dar muito resultado no medley. E não tinha nenhum velocista na equipe. Então, e a rivalidade, eu e o Moretson, a gente é 8-3, né? E a rivalidade era grande, eu com o Moretson. Então, o Paulo resolveu me tirar do medley e falou, não, você vai nadar 50, 100, 200 livre, porque você é forte, vai nadar 50, 100, 200 livre. E eu lembro que, na época, minha mãe me levou no Vitor Matsudo, que era um fisiologista, né? Sela Fisk, São Caetano. Isso, ele mesmo. Eu fui no Vitor Matsudo, e o Vitor Matsudo, isso foi em 97, 96 para 97, 97. Aí ele pegou meus resultados, e minha mãe me conta até hoje, né? Minha mãe falou assim, quando ele pegou o resultado, ele falou assim, e ele falou para mim isso. Ele falou, Samir, imagina o barco a remo. E agora imagina as maiores lanchas que você já viu na sua vida de motor, aquelas de 3 motores de competição. Ele falou, olha, você nadando provas de 50, 100, 200 livre, você é esse barco a remo, enquanto os seus adversários são essas lanchas. E aí nós levamos o resultado pro Paulo na época, né, cara? E o Paulo falou assim, esse cara não sabe nada. O Samir é velocista. E o Paulo me deixou nadando velocidade, cara. Então, e isso não me afetou, vou ser bem sincero, isso não me afetou porque eu confiava no trabalho do Paulo, sempre confiei no trabalho do meu técnico, sempre treinei com técnicos que eu confiava. Isso sempre. Então, eu sempre treinei confiando no que ele estava falando. Mas eu acho que ele estava um pouquinho errado, cara, na época, se for pegar os resultados de hoje, nadando maratona aquática e o próprio 400 medley. E quando eu saí, eu falei assim, puta, quando eu saí do golfinho, eu falei, eu quero nadar por mais um ano ou 2, antes de fazer a faculdade, mas eu quero nadar feliz. Eu quero fazer a prova que me deixa feliz. E eu vi os resultados de 400 medley na época e não eram resultados expressivos, assim, não tinha nadador de 400 medley que representava o Brasil em Olimpíada. As provas de medley quem ganhava na época era o Marrom, né, o Alexandre Andreoli, o Kojima, eram sempre os mesmos na final. Então eu analisava muito isso e falava assim, porra, cara, a prova de medley está aberta. É uma prova que se eu der um bom resultado, eu posso chegar numa final de Finkel, né? E aí eu nadei o 4,37 e fiquei em 18º, quase cheguei numa final de Finkel. Porque como eu não ia chegar numa seleção brasileira mesmo, então meu sonho era pelo menos chegar numa final B de um campeonato brasileiro absoluto. E aí eu posso dizer que quando eu parei de nadar a piscina, eu parei com uma certa frustração por não ter conseguido nenhum dos dois. Samir, achei interessante você falar que você terminou com essas duas frustrações, né, de não ter ido para a seleção e não ter pego o final de Campeonato Brasileiro Absoluto. E aí muita gente com isso acho que iria querer se afastar da natação, né? Quando você tem uma frustração muito grande, às vezes você quer ficar longe daquilo. E você, na verdade, construiu toda a sua carreira depois na natação, né? Como que foi essa transição, né? Essa parte depois que você começou a trabalhar com isso? E se de alguma maneira essa frustração diminuiu ao longo do tempo ou se é algo que você acha que você ainda tem um pouquinho hoje em dia? Não, essa frustração ela foi passando porque o fato de eu nunca parei de nadar, o fato de eu entrar na faculdade eu reduzi os treinos, nadava 3 vezes por semana, mas sempre em contato com a água, né? Todo lugar que eu trabalhei com natação, então eu tinha acesso a piscinas. E aí eu mesmo montava meu treino e treinava na época. E o meu objetivo passou a ser
fazer com que as pessoas conseguissem chegar no sonho delas, né? A frustração minha, eu não passava essa frustração para as pessoas, né? Eu não quero que meu filho seja o nadador de seleção brasileira porque eu não fui, não é esse tipo. Mas assim, eu sempre trabalhei para conquistar o objetivo das pessoas. É isso que sempre me motivou e me motiva, né? E a frustração minha mesmo, ela foi passar de vez quando eu tive a oportunidade, né? E eu sempre falo isso, que foi uma oportunidade. Não foi só por conta da minha natação em si, de nadar o Grand Prix, que são as provas de ultramaratonas da FINA, né? Provas acima de 15 quilômetros, que eu representei a seleção brasileira, né? Aos 30 anos de idade já. Foi em 2014, estava com 31 anos de idade já, 31 anos. E, puta, aí eu falei assim, porra, agora realizei meu sonho, né? E meu sonho mesmo realizou o dia que o Igor veio e o Igor de Souza, ele deu uma bermuda e uma camiseta da seleção para mim. Ele falou, Samir, o pessoal do Grand Prix não costuma ganhar uniforme, tá? Mas, ó, tem uma camiseta. Eu falei, nossa, eu até chorei no dia. Ele falou assim, por que você está chorando, cara? Eu falei, porra, Igor, porque minha vida inteira minha mãe quis comprar o uniforme na competição, que na época de moleque vendia uniforme na competição, né? E eu falava para ela, falei, jamais, mãe, só tem que ter uniforme quem merece, eu não mereço ter uniforme, falava para ela. E aí, quando o Igor me entregou o uniforme assim, foi quando eu realmente me realizei como nadador. Naquele dia assim, eu falei, agora pode acontecer qualquer coisa que na natação eu já estou completo assim. Então, essa frustração passou nisso e tudo que eu fiz para continuar na natação, que me moveu e que me motivou foi realmente ensinar as crianças que eu trabalhei e até os adultos poder passar um pouquinho da experiência e conseguir atingir os objetivos pessoais de cada um. Legal, legal. E como que surgiram as maratonas aquáticas? Acho que foi em 2008, né? Pelo que eu pesquisei, que você começou a fazer essas provas. Você já estava trabalhando com isso? Como que começou? Eu sei que você já ganhou a 14 bis em 2008, né? Foi. Também foi uma oportunidade, viu? Porque assim, eu falo de oportunidade no Grand Prix porque se os nadadores bons mesmo se inscrevessem, eu não iria. Eu não era favorito. Mas como não tinha nenhum nadador para nadar a prova acima de 15, aí eu fui o brasileiro para representar. Eu e o Matheus Evangelista, lá do Grêmio Náutico União, né? De Porto Alegre. Então foi uma oportunidade, porque se Alain do Carmo, Samuel De Bona, Polonese, se esses caras quisessem participar, eu estava fora. Mas como não tinha nenhum deles, estava focado nos 10, eu consegui essa vaga aí. E a 14 bis eu nadei em 2008, eu comecei a nadar a maratona aquática em 2000, final de 2006, porque um aluno meu da academia falou assim, pô, Samir, você sempre leva o pessoal para nadar a prova master de piscina, por que você não leva a galera para nadar maratona aquática? Eu falei, porque eu não sei, né? Nunca fui numa maratona aquática, não conheço essa modalidade. Na época eu lembrava que tinha aqui no Circo Militar de Campinas e que o Mirko trazia muita gente e tal, mas a maratona aquática até então era um esporte, infelizmente, um esporte de aposentado, né? O cara se aposenta da piscina, vai nadar maratona aquática. E aí, na minha cabeça, eu tinha esse preconceito também. E aí, quando eu nadei a primeira maratona aquática, eu fiquei apaixonado. Falei, putz, cara, que legal que é isso, né? Você sai da prova, ganha fruta de graça, ganha medalha, mesmo sem saber a sua classificação, você já sai com medalha, né? Viaja, com uma curtição. Falei, eu gostei desse negócio. E aí eu comecei a trabalhar com isso e comecei a competir também, porque era novidade para muita gente. E eu via que o fato de eu nadar acabava motivando muita gente ali da academia a participar também. E aí o técnico da natação taquaral, o Ivan Scagliarini, ele chamou eu um dia e falou, Samir, você não quer vir nadar com a gente em 2008? Você não quer vir nadar aqui para a natação taquaral? Aí você nada 14 bis. Eu falei, pô, vamos embora, vamos nadar esse negócio aí, né? Aí 3 dias depois, treinando, eu falei, o que é 14 bis, cara? Ele falou, 14 bis é uma prova de 24 quilômetros. Eu falei, pô, beleza, 24 quilômetros. Eu tinha nadado prova de 3, né? Eu ia ter que aumentar bastante, assim. Eu falei, bom, mas deve ser só nadar, né? E aí eu fui treinando. Aí um mês antes da 14 bis, eu participei de uma prova do Campeonato Brasileiro, de uma das etapas em Lema, os 10 quilômetros.
E aí eu lembro que tava a aula do Carmo, Luiz Lima, eu falei assim, vou colar nesses caras, né? Eu vou colar e tentar seguir eles. Aí eu lembro que eu segui eles por 500 metros, até a primeira boia. Aí depois eu me arrastei por 9.500 metros, né? Me arrastei, literalmente, porque eu dei um tiro de 500. E aí eu saí da prova, falei, olha, vai ser difícil fazer essa 14 bis aí, porque eu saí morto na prova de 10, né? E aí eu comecei a treinar por um mês inteiro, pensando muito na minha técnica. Eu falei assim, pô, eu preciso me sentir confortável nadando, porque até então eu sempre tinha muita dor nadando. E não era normal sentir tanta dor assim. Eu não lembro de treinar e sentir dor. Tanta dor, todo dia. E aí eu vi que minha técnica que estava gerando dor em mim, porque eu fazia um volume alto de treino, nadando alongado, finalizando braçada, batendo perna, 4 tempos, 6 tempos. E aí eu me atentei e em um mês eu consegui dar uma adaptada na técnica, fui nadar 14 bis, deu a largada, eu afundei porque eu assustei com o tiro do canhão lá da 14 bis, eu não sabia que era tiro de canhão. Aí eu baixei na água assim. Aí eu comecei a nadar e comecei a chorar. Eu falei, puta, eu vou nadar 24 quilômetros. Vai ser duro, né? E aí eu fui nadando, eu lembro que tinha uns pelotões assim na frente. Falei, porra, galera, nada forte esse negócio de 24 quilômetros. E aí eu fui nadando. E aí, na época, não precisava ter caiaqueiro próprio, nem barqueiro, nem nada. Então tinha hora que eu estava sozinho, tinha hora que eu estava nadando com um caiaque do lado, às vezes com um barco. E aí veio um caiaqueiro lá da nossa equipe assim, falou, nossa, eu vou ficar do seu lado aqui, cara, porque você está em segundo. Eu falei, pô, tô em segundo, cara. Ele falou, você não quer hidratar? Eu falei, não trouxe nada para hidratar. Ele falou, não, mas eu tenho uma bolacha de maisena. Aí ele me deu 2 bolachas de maisena, eu já estava com 3 horas de prova já. E eu não tinha tomado nada nem comido nada, porque ninguém falou nada para mim de comer, de beber, né, nada. Eu não tinha ido no nutricionista nem nada. E aí eu comia 2 bolachinhas de maisena. Aí eu falei, quem tá na minha frente? Ele falou, é o Glauco. Eu falei, beleza, então vou ficar em segundo mesmo, porque o Glauco já ganhou 6 vezes essa prova. Eu tinha visto o resultado lá. Eu falei, então o Glauco vai ganhar mesmo. Aí, resumindo, faltando 3 quilômetros para acabar a prova, o barqueiro colou em mim e falou assim, Samir, você vai colar aqui nessa margem direita aqui do canal, antes a gente saía da base aérea e chegava na balsa ali, perto da balsa. Era ao contrário o sentido. Isso, era o contrário. E aí ele falou, você vai ficar aqui do lado direito e você vai ganhar essa prova. O barqueiro falou para mim, e meu técnico, né, o Ivan ali no barco. Eu falei, pensei na minha cabeça, os caras tão loucos, né? O Glauco tá 300 metros na minha frente, é o Glauco, e eles estão achando que eu vou ganhar a prova, né? Eles falaram, então, acelera. Eu falei, eles estão loucos mesmo, porque eu tô no quilômetro 21 e eles estão mandando acelerar. Eu não tenho de onde tirar, né? E aí eu sei que, eu falei, vou fazer o que eu posso. Aí eu fiz força. Aí quando eu cheguei correndo, inclusive, porque o Glauco sempre teve fama de ter a malícia, né, nas chegadas, de pegar onda, de correr. Eu falei assim, agora vai que eu tô na frente mesmo, né? Saí correndo e no fim eu cheguei, se eu não me engano, 8 minutos na frente do Glauco. Porque a estratégia que o barqueiro fez para mim me fez ganhar a prova, não foi por causa de... Na verdade, eu até brinco com o Glauco e falo, cara, você perdeu a prova, não fui eu que ganhei, né? Porque ele ficou do outro lado do canal, ele ficou preso no rio Itapanhaú ali, ficou preso na corrente ali e eu fui embora. Então, e aí foi quando eu comecei a nadar ultramaratona e me apaixonei, porque eu vi a importância da técnica e da equipe técnica, né? De ter um bom guia ali do meu lado. Então, as variáveis da maratona aquática foi o que me fez eu me apaixonar mesmo pelas ultramaratona aquática. Além de nadar por bastante tempo, que é uma coisa que eu gosto, o fato da estratégia, da mudança de técnica, da adaptação para cada condição que o clima oferece, né, que a natureza oferece, isso que me trouxe a paixão pela ultra. Não, muito legal isso daí, esse seu relato da primeira história. Você fez uma ultramaratona na maisena raiz, né? Total, muita raça. Pessoal, não façam isso. Não façam isso, não por façam favor, isso, né? Exemplo nenhum. É isso, mas é aprendizado, não é
E aí, assim, uma pergunta para você que eu costumo fazer, né? Eu como treinador e sei bem o que que é isso, mas é legal você como um especialista falar, né? O que Uhum. que você considera de características principais para o cara ir para maratona aquática e principalmente para ultramaratona aquática? O que que essa pessoa precisa ter como características principais? Bom, na questão fisiológica, resistência, né, cara? Resistência aeróbica e resistência de força. Eu considero os dois componentes metabólicos aí mais importantes, né? E o domínio técnico. O domínio, assim, de usar mais frequência de braçada, de nadar com menos frequência, né? Então, com a alavanca mais aberta para dar mais intensidade, com uma alavanca um pouco mais fechada para poder fugir um pouco da força e dar um pouco mais de giro, uma braçada mais profunda em alguns momentos, uma braçada com o cotovelo mais alto em alguns momentos, ter o domínio do trabalho de perna, 2, 4, 6 tempos para saber usar em cada momento da prova. Então, assim, para o nadador de maratona e de ultramaratona, eu considero que a adaptação técnica do atleta é essencial e a concentração do atleta também é essencial para ele poder ler a prova o tempo todo, né? Eu li uma vez, eu não sei se foi num livro que eu li ou se eu vi em algum filme. Eu acho que foi em algum filme que eu vi, que o cara fala assim, um atleta que se destaca, ele consegue enxergar tudo em câmera lenta, né? Então, sempre que eu estou nadando uma prova assim, eu procuro enxergar tudo em câmera lenta, assim, o posicionamento dos nadadores, dos atletas ali, dos adversários, o posicionamento da boia, o trajeto, quais são os possíveis trajetos que eu posso fazer numa escapada ou para manter junto com o grupo. Então, assim, a concentração, a estratégia e a adaptação técnica. São três fatores que eu acho essenciais aí para o nadador de maratona e de ultramaratona aquática. Não, legal. Você levou ali, tem toda essa parte fisiológica que isso a ciência comprova, né? E até para Uhum. complementar aí uma coisa que eu particularmente acredito, queria saber se você concorda, né? É, Uhum. para mim, a característica do nadador de águas abertas e maratonas aquáticas, né? A capacidade de se adaptar às adversidades que surgem inesperadamente. Perfeito, Danilo. É totalmente 100% de acordo. É isso mesmo. Então, é uma coisa que eu identifico como uma característica indispensável, tanto que a gente vê muitos nadadores de piscina com resultados excepcionais que perdem de nadadores que não têm esse mesmo resultado na piscina quando vai para uma maratona aquática, para águas abertas, que eu inclusive É. considero diferente, maratona aquática e águas abertas, né? Não sei se você tem Sim, essa visão também. também tenho essa visão, cara. E a visão técnica, um cara que comprova muito isso é o Orlando Carmo, né? Você pega o Orlando Carmo, os tempos de piscina dele é muito inferior aos tempos de vários nadadores ali nos 1500. E o destaque dele na maratona aquática comprova isso que você acabou de dizer da adaptação às condições que a natureza oferece aí, né? O Samir, Não. depois dessa 14 bis, você fez mais várias vezes essa prova e aí fez várias outras que são super provas desejo aí, né, de todo mundo que curte isso. Então, o Canal da Mancha, aquela prova de 88 quilômetros na Argentina, Sim. fez a Ilha de Manhattan. Eu queria perguntar de várias delas, mas antes eu queria saber qual que foi a prova que te deixou mais feliz, assim, qual que você terminou com uma sensação melhor. A mais feliz, putz, todas elas eu termino assim, feliz, eu termino satisfeito, né? Mas assim, uma prova que eu fiquei muito feliz foi uma Capri-Napoli, os 36 quilômetros, foi sempre a última etapa do Grand Prix, foi no ano de 2015 que eu nadei, foi a segunda vez que eu nadei a Capri-Napoli, e eu fiquei muito feliz porque eu nadei o tempo todo muito focado, muito concentrado. Eu consegui acompanhar o grupo feminino, porque a minha disputa era sempre tentar ser campeão mundial feminino.
o que eu não consegui. O máximo que eu consegui foi um 3º lugar no ranking, pela somatória dos meus pontos em relação às meninas. Eu nunca fui campeão no feminino, tampouco no masculino, né? E essa Cup Napoli eu nadei junto com a Esther, que depois, no ano seguinte, ela foi minha técnica, inclusive, para atravessar o canal da Catalina. E nós fizemos uma prova muito legal, nadando junto o tempo todo, assim, foi uma experiência fantástica. E o Damian, que é o marido dela, ganhou essa Cup Napoli também, a gente era muito amigo. A gente ficou 10 dias treinando juntos na Espanha. Então, assim, pela experiência vivida de treinos, essa prova foi uma das provas que mais me marcou, assim, em questão de felicidade. E eu ainda recebi uma homenagem no final da premiação, no final, porque na Macedônia, na etapa antes da Macedônia, a Esther, ela passou mal e ela ia abandonar a prova. E faltando 7 quilômetros, ela estava com diarreia, vomitando, passando muito mal. E o médico ia tirar ela da água, eu não deixei tirar. Falei, não, eu vou nadar com ela. Aí eu fui nadando com ela o tempo todo, porque eu sabia que ela estava brigando no ranking, né? E eu nadei com ela o tempo todo, aí ela chegou para poder pontuar, né? Para não perder os pontos. Então, aquela Cup Napoli, e na Cup Napoli ela ficou em 3º e ela ficou em 3º no ranking. Então, foram vários fatores que me deixaram muito feliz. Não foi só o fato de eu ter terminado, mas essa história toda de treinar junto, de poder ter participado dessa conquista, de certa forma, foi a prova que eu fiquei mais feliz. Legal. E qual que foi o maior perrengue que você já passou nessas provas grandes? O maior perrengue ou a maior dificuldade, assim, alguma prova ou algum acontecimento durante a prova que foi muito difícil? Ó, fisicamente, né? Eu sempre falo, fisicamente foi o Canal da Mancha, porque foi em 2015 e eu fui muito, como é que falo? Cara, eu não tomei o cuidado que eu deveria. Eu subestimei o Canal da Mancha. Pelo fato de eu estar nadando no Grand Prix, eu queria ter bons resultados no Grand Prix e eu não queria estar gordo, né, pesado, assim, não gordo, mas não queria estar pesado para poder ter resultado. E eu fui vaidoso, porque eu sou um cara que eu gosto muito de comer. Eu nado para poder comer. Um dos motivos de eu nadar bastante é para poder comer mesmo. Eu sou daqueles que, quando acabo o treino no Garmin, eu olho quantas calorias eu perdi, não qual foi minha média, sabe? E aí, eu vejo quantas calorias eu vou poder comer depois, né? Então, eu gosto muito de comer. E eu fui muito vaidoso nesse ano, porque eu falei assim, pô, eu não quero chegar no Grand Prix e o pessoal tá tudo lá seco, né? Tá todo mundo forte, trincado, e eu gordinho lá no meio deles, né? Então, eu fui vaidoso. Então, eu paguei um preço alto e foi culpa minha, porque o Igor me falou, me orientou muito bem nos treinos, na alimentação, tudo que eu tinha que fazer. O Alan Nagaoka também, que foi meu nutricionista na época, também me orientou muito bem, mas eu fui teimoso e eu paguei um preço alto, que foi passar muito frio ali no Canal da Mancha. Eu fiquei com 2h30, eu já estava com o quadril travado, eu tinha câimbra toda hora nas 2 pernas, e o Igor me perguntava se estava tudo bem, eu sempre falava que estava tudo bem, porque senão eu sabia que eu ia tomar uma fumada dele ali, né? Então eu falava que estava tudo bem, mas não estava. Se pegar o vídeo eu nadando assim, qualquer um vai ver que é muito diferente da minha técnica. Então, fisicamente, foi o Canal da Mancha. E psicologicamente foi o Canal da Catalina, que é no Oceano Pacífico, né? E é à noite. Então, eu larguei às 11h30 da noite da ilha de Santa Catalina e aí vem nadando para o continente. E no meio da travessia tem muito plâncton ali, né? Naquela região. É uma região muito rica, muito abundante de vida marinha também. Eu sabia disso, tanto é que eu nadei com 2 pulseiras, uma no tornozelo, uma no tornozelo e uma no pulso, porque eu tinha visto o videozinho que a distância que o tubarão chega, eu não fiquei muito seguro não, com uma pulseira só. Porque eu pensei assim, bom, se o tubarão chega nessa distância, ele pode escolher. Se eu usar a pulseira na mão, ele come minha perna. Se eu puser na perna, ele come minha mão. Então, eu coloquei uma em cada lugar. Coloquei uma na mão, uma no braço, uma no pé, para garantir. E aí, no meio da travessia, esses plânctons resolveram brilhar, porque qualquer movimento ele brilha muito. E aí eu vi 2 curvas enormes, tirei a cabeça da água, o Nick estava do meu lado,
no caiaque. O barco fica longe de mim, assim, bem longe, não dava para ver só a luzinha do barco. E aí eu tirei, comecei a gritar um palavrão pro Nick, falei que era uma cobra, uma cobra. E aí depois, quando eu cheguei, eu descobri, fui saber que era um tubarão que passou embaixo de mim. Era um tubarão, era um lime shark que passou por trás do barco e depois foi na minha direção lá. Então, mentalmente, foi a prova mais dura, foi essa, porque eu estava com 4 horas e meia de prova, estava à noite e ainda faltavam mais 4 horas e 15 de prova. Então, essas foram as mais duras. Essas histórias aí é para selecionar realmente quem vai querer fazer esse tipo de prova, né? Muito louco. Mas assim, ó, a Bia fez 2 perguntas aí, eu tenho uma terceira que vai mais ou menos na mesma linha. Das suas provas de ultramaratona ou de maratona aquática, qual foi a prova que você teve o melhor desempenho físico, assim, que você fala assim, cara, essa prova eu voei, foi surreal, foi o melhor desempenho que eu já tive? De performance mesmo. De performance, né? Essa Cap Napoli foi uma prova que eu nadei muito bem, me senti muito bem, muito forte. E o Canal da Catalina. O Canal da Catalina, do começo ao fim, eu nadei forte porque eu queria chegar logo para tentar não ver nada. Então, foram as 2 provas que a minha performance, os treinos foram muito assertivos, assim, do começo ao fim, até o polimento. E o dia da prova deu tudo certo, fora o tubarão passar embaixo de mim. Mas foram as 2 provas Fez você acelerar, né? Fez acelerar, Foram essas 2. O Samir, sobre o Canal da Mancha, eu lembro que apesar dessa questão do frio, você estava indo num ritmo super bom, né? Eu lembro até de conversar, acho que com a sua assessora, eu não lembro quem era na época. Com a Andressa. Com a Andressa, isso. E ela falou que o pessoal estava super tenso porque você estava indo bem, e aí vinha a notícia do barco e de repente parou de vir notícia porque entrou uma corrente ali e uma coisa que era para você fazer em 15 minutos você fez em 2 horas. Então conta um pouquinho como é que foi esse final de prova, e eu também queria saber se você tem vontade de fazer de novo, porque como você disse que é competitivo, tô pensando se você tem vontade de fazer essa prova mais, vamos dizer assim, bem preparada. Eu estava nadando, eu estava num ritmo bom, sim, apesar de não estar confortável na água, mas fisicamente estava muito bem preparado, né? Em questão de treino, assim, eu estava com volume alto de treino, estava fazendo boas médias. Então, mesmo não me sentindo bem, eu estava nadando bem. E eu estava nadando até o meio do canal, antes do meio do canal, eu estava nadando a chegada estava prevista para 8 horas e 10. Né? O recorde sul-americano era 9 horas e alguma coisa. O Aderbal ainda não tinha batido, ele bateu um mês depois, né? E aí o recorde era isso aí, 9 horas e pouco do Igor, e eu estava para 8 horas e 10, então eu estava num ritmo muito bom. Aí no meio do canal o ritmo já foi para 8 horas e 40, mas ainda assim estava num ritmo bom. Só que aí eu esqueci eu preferi não perguntar mais. O Nick estava no barco, o Nick sempre me acompanhou todas as provas, né? Tava o Nick e o Igor, e aí eu falei, olha, eu não quero mais saber o ritmo, porque eu não quero me preocupar com isso, eu não quero me preocupar com o recorde. Não está confortável nadar, então eu quero me focar mais em tentar um conforto aqui dentro da água, né? E aí, quando eu estava enxergando a França, assim, a França estava, na minha cara, assim, o Igor falou, Samir, ó, seguinte, faltam 1.500 metros, você vai ter que nadar muito forte agora, cara, porque nós passamos o ponto, né, que é o Cape Grenet ali, na França. Ele falou, nós já passamos, olha para sua esquerda lá. Ó. Aí eu olhei para minha esquerda, o Cape Grenet estava para lá. Ele falou, e agora a corrente está te jogando para o lado direito e você está ficando cada vez mais longe da França. Então faltam 1.500 metros, mas você vai nadar mais que 1.500. Então nada forte, porque quanto mais forte você chegar, mais forte você nadar, mais antes você vai chegar, né? Mais rápido vai chegar. E aí foi o único momento que eu me senti realmente bem, porque eu comecei a fazer força, então começou a esquentar um pouco mais meu corpo, gerar calor, e eu levei esses 1.500, eu levei 1h50 para completar esses 1.500, que era para levar 20 minutos, eu levei 1h50 para chegar lá na França. Mas assim, não fiquei frustrado, porque desde o começo eu tinha na minha cabeça que o Canal da Mancha é uma incógnita, né?
e não jamais menosprezando os recordes de provas de maratona, mas eu acho que recorde em prova de maratona é um pouco irreal, né? Porque depende muito da condição que você pega, a não ser que todos tenham nadado no mesmo dia, aí dá para você falar de um recorde, mas nadar em dias diferentes é difícil da gente falar em recorde. Então, para mim, assim, foi uma frustração porque eu não me senti bem nadando. Então, respondendo a sua pergunta, tenho vontade sim de fazer o Canal da Mancha, e se eu conseguir ganhar muito bem aí, vai ser difícil nos próximos anos, talvez depois dessa pandemia, né? Mas se der tudo certo, eu tenho vontade de fazer sim. E talvez até eu me dê volta, não sei. Aí é de se pensar. Pô, animal. E assim, né? A Bia, ela está se tornando uma super ultramaratonista aí, e aí sempre que eu Já é, posso, né? não, eu já dou uma surrada nela e eu me divirto, né? Porque eu posso judiar de alguém. É, mas assim, conta aí para a gente consolar a Bia e para eu ver o quanto eu sou bonzinho, como que são essas suas preparações aí para essas provas de 88 quilômetros, 24 horas nadando, Canal da Mancha, tipo, conta e prova que eu sou legal e sou bonzinho com ela. Boa. Eu faço treino de tudo que é tipo, né, Danilo? Trabalho todos os sistemas metabólicos aí, faço de todos os tipos de treino, mas eu gosto de fazer umas loucuras, cara. Gosto de fazer esses treinos de 24 horas do ano passado, que eu nadei no fim do ano. Gosto de fazer os treinos de 12 horas. Gosto de fazer treinos em água fria. Esse final de semana eu tô pensando em ir para a represa lá, nadar na água fria para dar uma acordada, né? E assim, gosto muito do volume, mas eu gosto muito da qualidade do treino. Então, meus treinos, quando o Igor me passava treino, eu pedia para ele me passar 2 treinos de 7.500, mas não me passar um treino de 10 quilômetros. Eu prefiro treinar 2 períodos de 7,5 do que treinar 10, né? Porque cai muito a minha qualidade. Depois de 7 quilômetros, 7 quilômetros e meio, cai muito a minha qualidade. A não ser nos treinos que eu queira sofrer. Então, de sábado, por exemplo, era um dia que eu gostava de sofrer. Então, aí eu fazia treinos de 10, 12, 14 quilômetros, treino mesmo, assim. Aí aquelas séries malucas, né? Se eu quisesse trabalhar a cabeça, eu fazia lá 30 de 400. Se eu quisesse trabalhar uma parte mais fisiológica, mais motivada, eu quebrava um pouquinho mais em séries de 100, 200, 400, voltava para 200, 100, 50. Então, assim, são treinos de quem gosta de estar ali na água nadando, né? Nossa, 30 de 400 é puxado, hein? Mas obrigado pela ideia, já está anotado. Desculpa Legal. aí, Bia. Errou. Ô, Samir, muito legal. E eu queria saber, assim, você fez várias provas ali, né, em um período, e depois você deu uma parada, né? Uhum. E, e aí hoje você se tornou, assim, essa super referência muito pelos seus resultados, e eu queria saber se você já pensava nisso lá atrás, né? Então, assim, putz, vou fazer essas provas, vou me tornar referência, e aí vou trabalhar essa questão das ultramaratonas de outras formas, com competição, com assessoria, ou se foi algo que acabou acontecendo naturalmente? Não, Bia, foi tudo um pouco planejado, sim. Depois que eu nadei a 14 bis, um aluno meu, ele virou para mim e falou assim, pô, Samir, ele trabalha com marketing, né? Ele virou para mim e falou assim, Samir, você nadou uma coisa, cara, que quase ninguém nada. Eu acho que você devia fazer algum marketing em cima disso. Eu falei, não, Gustavo, pô, qualquer um pode fazer. Ele falou, como qualquer um pode fazer, cara? É 24 quilômetros e tal. Eu falei, não, velho, mas é só nadar, é só gostar de nadar. Aí fica nadando ali, tem que curtir o momento, né? E ele falou, não, você tá louco e tal. Aí, aos poucos, eu fui treinando ele, e no ano seguinte ele foi lá e nadou a 14 bis, né? E aí eu falei para ele, tá vendo, Gustavo, como é? Você não é que você seja qualquer um, mas você se dedicou e você conseguiu fazer uma 14 bis. Então, eu não quero fazer um marketing falso dizendo que eu sou um super-herói. Eu quero fazer um marketing que as pessoas se sintam atraídas para fazer também. Para elas verem que, pô, se o Samir faz, qualquer um pode fazer, porque o Samir é uma pessoa comum.
nunca fui um campeão olímpico, nem uma seleção brasileira, nem nada, né? Então, foi ali que eu comecei a sonhar em trazer as pessoas para a ultramaratona, né? Então, foi um trabalho de longo prazo e eu sempre trabalhei tentando ser referência, né? E sempre tive alguém como referência também. Então, assim, se a pessoa faz coisa errada, ela não é uma boa referência para mim, né? Então, se o cara ele passa treino de ultramaratonas, por exemplo, se o cara dá aula de tênis e o cara não tem uma raquete de tênis, na minha cabeça, esse cara não é um bom professor de tênis, porque ele não tem uma raquete. Às vezes ele é o melhor professor de tênis, mas ele não é uma referência para mim, visual, né? Então, o fato de eu nadar, além de me dar prazer, obviamente, eu via que era uma forma de estimular e de motivar as pessoas. Então, foi um trabalho de longo prazo que funcionou. Acho que é isso, né? Respondi a pergunta, né? Respondeu. Não, e assim, você falando me lembrou um pouco a Thaís Santana, que é bem sua amiga, né? A gente já conversou Sim. com ela aqui no podcast. E ela falou uma coisa que ela já ganhou, já bateu o recorde da 14 bis, mas ela fala que o prazer dela de ver os atletas dela completando é maior até do que nadar. Queria saber se é a mesma coisa com você e também se você tem vontade de fazer ainda alguma prova ou se a ideia agora é parar por um tempo mesmo e focar nesse lado técnico e gestor. Ó, Bia, as únicas provas que eu chorei em chegada foram as chegadas dos meus atletas. Nas minhas chegadas eu nunca chorei. A não ser nos 200 metros do petisco que eu chorei, mas eu não entendi por que até hoje. Acho que foi de cansaço mesmo. Mas nas provas que eu nadei eu nunca chorei. Agora, quando eu fico na 14 bis ali, eu choro. E no Aquaman, eu me emociono várias vezes no Aquaman. Eu faço questão ali, eu lembro de você ganhando a prova do Aquaman. E eu me emociono muito ali na chegada do Aquaman. Eu faço questão de cumprimentar um por um, porque o mérito do que ganha e o mérito do que chega por último, ali para mim, que eu estou abraçando, é o mesmo, sabe? Da pessoa ter atingido o objetivo. Então, para mim, sem dúvida, o mais gratificante e não é marketing, não, isso é realmente uma coisa que vem do fundo do coração mesmo. Isso, para mim, é o mais gratificante. Olha, esse negócio do Aquaman, eu ia te perguntar isso, de onde que veio essa ideia de você ficar na chegada, né? Porque eu acho isso tão incrível, Samir, e tô falando de verdade, porque tem muita prova de natação, de maratona, né, hoje em dia, e eu acho isso muito legal, que a gente tem muita opção. Mas o Aquaman, ele tem um negócio que o pessoal pergunta, eu não sei explicar qual que é a diferença, mas ele tem alguma coisa, né? Aquele de Capitólio, o que eu sofri naquela prova, nossa, só de lembrar, foi muito pior que o Lemuel Pontal e que a 14 bis para mim. Eu sofri demais. E aí, quando eu cheguei, você tava ali, foi tão legal, sabe? Então, de onde que veio essa ideia de esperar o pessoal na chegada, né? E o que você espera do Aquaman daqui para frente também? A ideia de cumprimentar o pessoal, primeiro é porque eu gosto mesmo de abraçar as pessoas. Eu sou um cara bem abraçador, assim. E segundo que a gente presta muita atenção nas coisas, né? Eu acredito que você também, eu leio, eu me emocionei com o texto que você escreveu, eu, o Matheus e o Marquinhos, a gente se emocionou na época com o texto que você escreveu lá de Capitólio. E eu sempre vejo as pessoas saindo da água e cumprimentando o familiar com uma alegria tão grande, né? Por ter conquistado aquilo. E isso me motivou a abraçar um por um, porque não é todo mundo que tem um familiar para abraçar, né? E eu acho que o meu papel como organizador e também como incentivador da modalidade é estar ali, abraçar e falar, olha, cara, obrigado pelo que você fez por mim também, porque sem o atleta ali o evento não acontece, né? Então essa é uma troca de energia e uma troca de cavaleiros ali, né? Muito grande. Então foi isso que me levou a querer abraçar um por um e que agora é uma coisa que eu vou fazer pro resto da vida, né? E em relação ao que a gente espera do Aquaman, eu procuro sempre alguma coisa nova, né? Eu até falei numa live aí da Swim Channel Catarina que a gente vai lançar o Nadar e Remar,
que é uma prova em dupla, onde um nada e o outro rema. Aí chega num ponto, troca, o outro rema, o outro nada. Eu gosto de fazer coisas diferentes que as pessoas consigam compartilhar de um momento legal, que a família possa se unir cada vez mais, né? Seja um ambiente agradável para a família e não só para o atleta. Então, a gente espera do Aquaman que o Aquaman seja uma coisa que traga mais gente e traga mais público, que é o público que é a família. Porque eu acho que a família é fundamental em qualquer modalidade, mas na maratona aquática, na outra maratona aquática, mais ainda, porque toma um tempo, né, do atleta. E que a família acaba deixando de ter esse tempo junto com o nadador. Então, Samir, indo já na linha do Aquaman, que são projetos de empreendedorismo aí que você tem, e essa sua visão empreendedora de olhar esse lado de coisas diferentes, de vincular a família, até esse próprio carinho que você demonstra com as pessoas, com tudo que você faz com muito carinho, de abraçar e tudo mais, né? Uhum. Queria que você contasse aí pra gente de todos esses projetos, além do Aquaman aí, né, entrasse aí para a gente conhecer um pouco mais do que é o Centro Aquático Samir Barel e as várias coisas que você faz aí no âmbito profissional. Legal. Bom, eu comecei minha carreira como professor, dei aula em várias academias, algumas academias pequenas, outras academias grandes. Tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Paulínia, né, uma cidade aqui perto de Campinas, e trabalhei com uma equipezinha ali da prefeitura, né, na formação de algumas crianças. Foi um momento de muito aprendizado, fiquei muito feliz. Eu sempre gostei muito de trabalhar com treinamento. E aí, quando eu entrei nesse mundo Aí depois eu comecei a levar o pessoal Master para participar de provas de competição Master e me identifiquei muito com o público adulto. Porque eu fiquei muito tempo trabalhando com esse público adulto. E o fato de eu trabalhar nas academias, só ver o pessoal nadando e fazendo aulas assim, muito simples, sem muita coisa diferente, aquilo me incomodava um pouco. Eu queria passar um pouco da experiência de como é bom nadar, não só nadar por saúde, mas de você se desafiar um pouquinho na natação também, além da saúde, né? Então, eu comecei a criar uma metodologia que estimulasse mais as pessoas e que estimulasse elas a participarem de provas, porque eu acho que a competição ela está inserida na nossa vida diariamente, né? Qualquer trabalho, qualquer setor que você trabalhar, seja funcionário ou seja dono de empresa, a competição ela está envolvida, né? Então eu acho que é um aprendizado muito importante para as pessoas. Eu considero isso. E aí eu procurei trabalhar sempre com essa visão. E aí eu montei assessoria, saí das academias, montei assessoria, onde eu alugava a raia na academia, que na época era Clipe Academia. Eu alugava a raia ali e comecei a trabalhar com assessoria. E era assessoria presencial, não era assessoria online, eu não passava planilha online ainda. Era só presencial. E aí o dono brigou com o sócio e perguntou se eu não queria comprar a carteira de cliente. Eu me juntei com mais 2 sócios e foi aí que surgiu a Elo Academia. Então eu tinha assessoria e tinha a Elo Academia. Só que a academia, a assessoria, eu já dava treino dentro da academia. Então, eu parei de trabalhar com assessoria e fiquei só com a academia. Trabalhei com a academia, estava tudo indo muito bem, até que bateu o reflexo da crise que teve nos Estados Unidos, bateu esse reflexo da crise aqui no Brasil, no ano de 2015, 2013, 2014 foram anos excelentes para a academia, bateu essa crise, fora um monte de erro que eu cometi na academia, coloquei aula de luta, coloquei iniciação esportiva para criança, tudo que as academias faziam, eu estava fazendo também. E perdi o meu foco na natação. A natação ainda era o carro-chefe, mas eu perdi o foco. E aí eu voltei a trabalhar com assessoria, só que aí assessoria online, que eu precisava de uma outra fonte de renda. E eu vi que essa assessoria online estava funcionando muito bem. E eu via que nas academias que eu ia da clínica ou que eu visitava,
os profissionais, eles não eram muito capacitados. A natação é um esporte muito específico, né, Danilo? Você sabe bem disso, né? Com certeza. Então, muitos profissionais, e não é culpa deles, é culpa, sim, da formação, talvez, da faculdade, ou da matéria natação, enfim. Ou até por parte do professor também, né, cara? Acho que todo mundo tem a sua responsabilidade. Com certeza. Né? O profissional da natação, ele está ali para receber a hora-aula dele no fim do mês, ganhar o salário. E aquilo, para mim, me deixava muito triste, muito angustiado. Porque eu via um cara nadando bem, eu falava, meu, esse cara ele tem que ir para uma prova para ele se divertir com a família, para ele levar a família. Né? Então, eu fui fazendo todo o empreendimento meu foi voltado para isso. E aí eu criei a metodologia, que é uma capacitação de profissionais. Então, eu entrego praticamente pronto os treinos e ensino os professores a adaptarem aquele treino de acordo com o nível do aluno, de acordo com as limitações físicas do aluno, porque eu vi que era uma forma também de ajudar esses estabelecimentos a ter um sucesso com a parte da natação. Porque eu lembro de ter visitado uma delas e o cara falou assim, meu, por mim, eu aterrava a piscina e fazia uma sala de ginástica aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, aterrar uma piscina, cara, enfiar uma faca no meu coração, né? Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, cara, tão caro fazer um negócio desse, tem uma mina de ouro na mão. Porque eu vejo que no mercado hoje, assim, são estúdios, né? Então tem estúdio de luta, tem estúdio de ginástica, tem a musculação dessas low costs, né? E a natação é uma coisa que nunca vai acabar, porque não tem uma máquina que possa ficar ali na beira da piscina e ensinar o cara a nadar, né? Então é uma profissão que eu vejo é uma profissão infinita, eu não vejo uma máquina substituindo, só que é uma profissão que exige uma certa especialização. Então tudo que eu empreendi na minha vida, eu fiz em cima da natação, pensando nisso, que a natação é uma coisa que ela não tem limite, né, tanto para o profissional quanto para o nadador, e que é um mercado restrito na questão de profissionais, assim, a competição dentro da natação entre professores e técnicos, ela é pequena, porque são poucos os que conseguem se destacar, né? Então, e os que se destacam muito em relação aos outros. E o que também torna ruim dentro de um estabelecimento, dentro de uma academia. Porque, assim, ter um Danilo dentro de uma academia que não tem profissionais capacitados é muito bom. Só que é bom para aquele horário que o Danilo trabalha, porque para os outros horários, o aluno vai nadar com o Danilo, depois nada com os outros, a academia só recebe reclamação. Porque fala, não, o Danilo é bom, mas pô, tem que pôr o Danilo para trabalhar à noite, tem que pôr o Danilo para trabalhar à tarde, de manhã. Como é que o Danilo vai trabalhar das 6 às 10 da noite, né, Bia? Não tem como, né? A gente até tenta, viu, velho? Então, mas por quê? Porque falta profissional, né, Danilo? Com certeza. Falta, porque cai a nossa qualidade de trabalho também. Porque a gente não é uma máquina de trabalhar 14 horas na beira da piscina, né? Não dá, é impossível. Então, assim, tudo que eu empreendi foi pensando nisso e pensando, obviamente, na minha paixão pela natação. Essa sua visão de empreendedorismo e essa visão que você descreveu aí, para mim, é a visão perfeita e é a visão do futuro, onde você está conseguindo fazer as conexões certas com as necessidades que o mundo vem solicitando, né? Essa visão de que a máquina não irá nos substituir, de certa forma dá uma tranquilidade, porque a gente sabe que o mundo nesse aspecto também está mudando, né? E tudo que pode ser substituído pela máquina, pelo computador, vai ser substituído, né? Então a gente investir na nossa qualificação, ter essa visão de não só um profissional bem qualificado e trabalhando direito, mas sim todos eles, né? Isso vai, inclusive, ajudar a nossa profissão a ser mais valorizada e se alavancar, né? Com certeza. Eu vou completamente de encontro aí essa sua linha de raciocínio, de pensamento, concordo em gênero, número e grau aí. Legal, que bom, legal. muito legal. Eu queria te perguntar, Samir, de mais um projeto legal que rolou ano passado,
que foram aquelas 24 horas nadando, né? Que é algo que a gente viu esse ano um triatleta fazendo na Care Club, voltado para arrecadar recursos, né? Para esse momento da pandemia. E na hora eu lembrei de você, falei, nossa, o Samir fez isso ano passado, nadando, e também fez para arrecadar, né, em um momento em que ninguém estava fazendo isso. Então, de onde veio essa ideia e como que foi nadar, né? Deu mais de 80 quilômetros ali, numa piscina de 25, tá, pessoal? Ele nadou 24 horas numa piscina de 25. Aquilo foi um momento muito especial para mim, porque eu tive vários anos, né? Eu trabalho com natação desde 2000, então esse já é o meu 20º ano trabalhando com natação. E sempre aconteceu muita coisa boa para mim. Eu sempre tive muita coisa boa na vida. Conheci muita gente boa na minha vida e eu tive sorte de ter essas pessoas do meu lado. Então, assim, nada do que eu conquistei eu não foi sozinho. Realmente não foi. Porque sempre teve alunos, teve professores, teve profissionais que na época eu era ídolo e ainda sou, tipo, que nem o Mirko, o Igor, caras assim que o Indiane, caras que eu sempre idolatrei. Tudo aconteceu e eu precisava de alguma forma, na minha cabeça, já desde 2010 eu pensava assim, eu preciso de alguma forma retribuir para aqueles que precisam, né? E como eu posso fazer isso através da natação? Porque minha vida é natação, eu não consigo me ver retribuindo de outra forma a não ser com natação, né? Porque financeiramente eu não tenho como retribuir. Então eu resolvi fazer o ano passado, eu fiz 12 horas no ano 2018 e o ano passado eu resolvi fazer 24 horas, porque foi um ano muito duro assim de trabalho, foi um ano que eu tive que rever muitas coisas, a Elo Academia se transformou em Centro Aquático Samir Barel e essa mudança foi uma mudança estratégica, até porque eu ia fechar em um mês, eu tive que decidir se eu fechava ou se eu mantinha aberto. E aí eu resolvi manter aberto desde que eu tivesse o foco naquilo que eu sei fazer, né? Então foi um mês extremamente estressante, enfim. E nadar essas 24 horas para mim era uma forma de eu rever o ano todo, rever a vida e começar um ano de 2020 melhor. E aí calhou ainda do meu pai falecer no fim do ano, no fim de novembro. E eu falei assim, puta, eu preciso de um momento sozinho agora, sozinho mesmo. E nadar essas 24 horas era um momento que eu ia estar sozinho e que eu poderia utilizar para ajudar as pessoas. E foi aí que surgiu a ideia das 24 horas. E agora todo ano eu vou fazer alguma coisa. Para esse ano eu já tenho uma coisa para fazer, mas eu vou deixar um pouco mais para frente porque eu não gosto de gerar muita expectativa, sabe? Pô, Legal. legal demais. E Muito legal. Samir, a gente está encaminhando aqui para o final e a gente sempre costuma pedir para os nossos convidados deixar um recado para os nossos ouvintes, né? Alguma inspiração aí um pouco mais direta, alguma reflexão. Um lema que eu sempre uso é o lema do somos todos capazes, né? Quando eu nadei os 88 quilômetros, aquilo para mim foi a prova de que nós somos todos capazes mesmo, porque desde que a pessoa ela tenha um objetivo bem definido e ela tem uma disciplina e tem um profissional ali para planejar, eu acredito que o ser humano ele é capaz de fazer tudo que ele quer. O ser humano é capaz de destruir coisa que a gente nunca imaginou que poderia ser destruída, né? O ser humano ele é capaz de parar o mundo por causa de uma doença que um morcego talvez tenha trazido, né? Então, por que a gente não é capaz de nadar 80 quilômetros? Por que a gente não é capaz de nadar 24 horas, né? Então, o que eu queria deixar assim para as pessoas é que assim, acredite em você, mas tenha objetivos e um bom planejamento. Porque só acreditar é o primeiro passo, mas ter um planejamento e correr atrás disso é o mais importante. Tem que agir. Para fazer as coisas, a gente tem que agir. Sempre que você sonhar, sonha, mas procure uma ação. Pô, Show. perfeito. Legal. Pô, Samir, queria te agradecer muito. Foi super legal. Eu sou super sua fã. Não estou falando isso porque você está aqui. Eu
realmente admiro seus feitos dentro d'água e é incrível, assim, depois que eu conheci a Thaís Santana, eu entendi um pouco mais também, porque ela também é uma pessoa incrível e muito, muito amiga, né? Então, fico super torcendo aí pelo sucesso de vocês. Muito obrigado. Pô, obrigado. Desculpa, obrigado mesmo aí, Samir. E eu sou testemunha, a Bia realmente sempre fala de você, a gente conversa de você, você é uma baita referência para nós. Aí quando a gente pensa em fazer planos mirabolantes de ultramaratona, tal, né? Sempre uma inspiração mesmo e uma referência, né? Fora que os relatos de todos que têm convívio com você falam do ser humano que você é, e nessa conversa aqui deu para sentir claramente o ser humano excepcional aí que tem dentro de você e que você faz pelo próximo da sua forma, com a natação, né, o abraço, isso tudo só valida tudo que a gente vem escutando, e você está de parabéns. Obrigado. E eu agradeço a vocês pela oportunidade. Vou até confessar que quando eu fiquei sabendo que a Thaís fez, eu fiquei com uma invejinha dela. Falei, pô, fiquei com inveja de você, Thaís. Eu queria fazer também um podcast, né? e parabenizar vocês pelo trabalho, porque apesar da natação ser uma referência no país, falta muita informação. Eu acredito que ainda falta muita informação para a natação. E vocês estão trazendo informações técnicas e de vivências que são muito importantes. Então, parabéns pelo trabalho. Danilo, pelo trabalho que você desenvolve no César. Te sigo lá no Instagram também e consigo acompanhar alguns trabalhos. Infelizmente, não consigo estar nas provas, mas quem sabe um dia. E Bia também pelos seus feitos aí, o Lema Pontal, Marrocos também, te admiro muito, viu? Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Só para finalizar, uma curiosidade, talvez, Samir, se você não tivesse feito aquele podcast do Endorfina, o Swingcast não existiria, porque eu conheci o Endorfina através do seu podcast. Você postou, eu fui atrás, falei, nossa, que legal isso aqui e tal, e aí o Danilo veio com a ideia esse ano da gente fazer, e eu só, assim, fui para frente porque eu ouvia muito Endorfina, então você tem uma participação aí na existência do Swingcast. Eu vou revelar uma coisa aí, né? A gente está ensaiando te convidar, né, para fazer o podcast já tem um baita tempo, mas aí como sua esposa estava grávida, estava para nascer, a gente não tinha te convidado antes, porque eu até virei para a Bia, pô, minha filha tem 2 anos e pouquinho, né? Eu falei assim, cara, ele deve estar numa loucura, vamos dar um tempo para ele, porque eu não sei nem se ele vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, você já estava na nossa mira desde o começo, tanto que a Bia acabou de contar que você foi uma das inspirações ali até pelo próprio Endorfina, tá? Que bom, valeu mesmo, viu? Obrigado, fico muito feliz ainda. Não, show. Compartilhar, tá bom? Valeu, gente. Obrigada. Valeu aí, obrigado, Samir. viu? Valeu.